teólogos de dentro da igreja. Eu chamo dos cavalos de Troia da igreja. Antes representado pelo liberalismo moderno e hoje representado pelo liberalismo pós-moderno, também chamado de revisionismo. Os que de dentro da igreja compactuam desse nefasto projeto. Não importa nomes, títulos ou símbolos. Eu ouso afirmar, e podem me chamar de intolerante ou de reacionário, não são mais cristãos. Não são mais cristãos no sentido que temos nos entendido por 2000 anos, mas sim, ouso afirmar a palavra também impopular e politicamente incorreta, eles são hereges. Temos que resgatar esta palavra. Eles são fundadores de uma outra religião. Para os críticos radicais que defendem uma nova era, de uma fraternidade humanista e secular, com a convivência de várias verdades, em um mundo de paz, não haveria lugar para o cristianismo e para as suas singularidades. Dentre as 21 teses do chamado Jesus Seminar, um autor contemporâneo destacou 12 delas que nos confrontam diretamente. E eu destaco o que eles afirmam, em confronto com a singularidade de Jesus. Primeiro, não existe um Deus exterior ao mundo material. Segundo, o darwinismo matou de vez a doutrina de uma criação especial conforme a narrativa bíblica. Terceiro, a desliteralização da narrativa bíblica das origens acabou de vez com o dogma do pecado original. Quarto, os milagres de Jesus são uma afronta à justiça e à integridade de Deus. Quinto, Jesus não é divino. Sexto, a ideia de Jesus como Redentor é arcaica. Sétimo, o nascimento virginal de Jesus é um insulto à inteligência moderna. Oitavo, Jesus não ressuscitou dos mortos. Nono, não existem mediadores entre Deus e o homem. Décimo, o reino de Deus é uma viagem sem fim, uma perpétua odisseia. 11, a Bíblia não contém modelos objetivos de conduta. E 12, as reconstruções da pessoa e obra de Jesus podem ser modificadas. Esse é o pensamento do século. Recentemente, a dirigente maior de uma denominação norte-americana afirmou o seguinte: Jesus é um caminho e o meu caminho, mas não o caminho. Um culto foi celebrado naquele país para pedir desculpas aos brahmanistas, porque enviamos missionários cristãos para a Índia. Em uma das principais igrejas de Washington, um pregador disse há 2 anos: a afirmação de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele, foi uma terrível adição do evangelista às palavras de Jesus, algo arrogante, imperialista e politicamente incorreto. E no Brasil, porque as aves que aqui gojeiam como lá, inclusive as aves heréticas, como diria o chanceler Juracy Magalhães, nosso ministro das Relações Exteriores no governo Castelo Branco, que é bom para o Brasil, é bom para os Estados Unidos. O pessoal começou a trocar feijão por fast food, começou a obesidade a crescer. Então, no Brasil, um documento teológico de uma conhecida denominação diz que a igreja é apenas um ente social, cultural e afetivo, onde não há lugar para doutrinas nem normas de comportamento. Documento recente. E diz ainda o documento que a Bíblia é um respeitável documento da tradição cultural judaica, útil para a devoção privada e para o uso litúrgico,
mas a quem não se deve perguntar sobre doutrinas nem normas de comportamento. Isso é um texto recente da denominação brasileira. Então, diante disso, nós temos que enfrentar o erro no mundo, mas também o que é mais triste, enfrentar o erro na própria igreja. Creio que os cristãos não podem se isolar da conjuntura do seu tempo e lugar, mas devem conhecê-la, enfrentá-la, confrontá-la e ministrá-la. Em cada capítulo importante da história da igreja, foi fundamental o ministério dos apologistas e dos polemistas. O ministério dos polemistas no combate às heresias internas e o ministério dos apologistas no combate aos desafios ideológicos e culturais externos. E esse duplo ministério do pensar continua extremamente relevante nos nossos dias e nem sempre estimulado ou apoiado. Mas, por mais importante que seja a disciplina intelectual de polemistas e apologistas, quebrando barreiras, demolindo distorções, abrindo clareiras mentais, não será por aí que mudaremos as mentes dos incrédulos e dos adversários, por mais importante e necessário. A confissão na singularidade de Jesus Cristo apenas ocorre com um coração regenerado, iluminado pelo Espírito da verdade, após a experiência do novo nascimento. Não podemos nos esquecer que as verdades espirituais da revelação parecem sempre loucura aos irregenerados e que elas somente se discernem espiritualmente. A singularidade de Cristo é confessada pela fé pelos que não resistiram à graça. Já sabem onde me situo teologicamente. Vivemos e somos enviados em uma época de recrudescimento da perseguição à igreja, tanto pelas antigas religiões, particularmente o Islã, ou pelo remanescente de ideologias materialistas, mas o fato mais recente e mais preocupante é o secularismo como ideologia hegemônica no Ocidente, após a derrocada do Império Soviético, ideologia que cresce ironicamente no antigo mundo livre, hoje visível na academia, visível nas artes, na mídia, no aparelho do Estado, desqualificando o monoteísmo de revelação, particularmente o cristianismo, vedando o nosso pensar e o nosso agir na esfera pública, empurrando-nos para a irrelevância das nossas subjetividades e dos espaços privados dos nossos lares e dos nossos templos. O multiculturalismo, o politicamente correto e a agenda da morte, aborto, homossexualismo e eutanásia, são faces decorrentes desse secularismo que não é algo de um remoto lá fora, mas que rapidamente chega também à nossa pátria. No centro dessa ideologia estará sempre a negação da singularidade de Jesus. Setores da igreja já por muito tempo têm incorporado essa negação às suas descrenças, esvaziando os templos dos espaços euro-ocidentais e já se fazendo sentir os seus efeitos deletérios em seus imitadores tupiniquins, ferindo um precioso tesouro compartilhado por muito tempo pela maioria das igrejas da Reforma no Brasil. O evangelicalismo, com sua ênfase na autoridade das Sagradas Escrituras, no sacrifício vicário na cruz, na experiência do novo nascimento e no imperativo missionário. Fomos alcançados pelo Evangelho sob a moldura do evangelicalismo e sob essa moldura temos alcançado a tantos. A responsabilidade da igreja brasileira para com o mandato missionário aos não alcançados e aos desalcançados, dentro e fora do nosso país, passa, irmãos e irmãs, pela reafirmação dos princípios que caracterizaram o evangelicalismo, dentre eles a singularidade de Jesus. E é sob essa bandeira que devemos nos manter, nos unir e avançar no poder do Espírito Santo.
O que dizemos ao mundo sobre quem é Jesus? Como evangélicos e defensores de uma missão integral da igreja, queremos proclamar, ensinar, integrar os convertidos a uma comunidade de fé, queremos servir aos necessitados e queremos exercer o ministério profético de consequências morais na denúncia às estruturas iníquas da sociedade, na defesa da vida e da integridade da criação, tendo como premissa o caráter único da vida e do ministério de Jesus de Nazaré, tanto histórico como Cristo da fé, nosso único Senhor e Salvador. John Stott, correligionário da Igreja Anglicana, algumas pessoas sempre pensaram que a Igreja Anglicana tinha um membro, John Stott. Daí hoje eu colaboro com o auditório, primeiro com um aumento de 100% sobre o número de anglicanos que vocês conhecem. Não conhecia nenhum, então já 100% de aumento.